Após a ascensão de Jesus, os 12 apóstolos foram incumbidos de uma missão monumental: espalhar as boas novas por todo o mundo. No entanto, essa missão não veio sem um custo. Cada um deles enfrentou desafios inimagináveis, e muitos pagaram o preço final por sua fé. Esta é a história de suas tragédias e triunfos. Pedro, o pescador que se tornou a pedra sobre a qual Jesus edificaria sua igreja, foi um dos líderes mais proeminentes dos primeiros cristãos. Ele pregou corajosamente em Jerusalém e Roma, convertendo milhares. No entanto, sua ousadia atraiu a ira do imperador Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por sua própria solicitação, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu mestre. Sua morte, porém, solidificou seu legado como um pilar da fé cristã. André, irmão de Pedro, foi um missionário incansável, levando o evangelho às regiões da Grécia e da Ásia Menor. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de X, em Patras, na Grécia. Mesmo em sua agonia, ele continuou a pregar, convertendo muitos até seu último suspiro. A cruz de Santo André tornou-se um símbolo de sua devoção inabalável. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Ele foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I em Jerusalém. Sua morte chocou a comunidade cristã, mas também serviu como um lembrete do preço da fé. Tiago havia sido um dos mais próximos de Jesus, testemunhando sua transfiguração e agonia no Getsêmani. João, o discípulo amado, foi o único apóstolo que não morreu como mártir. Ele sobreviveu a uma tentativa de execução por envenenamento e foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. João viveu até uma idade avançada, cuidando de Maria, a mãe de Jesus, e escrevendo seu evangelho e epístolas. Sua morte foi pacífica, mas seu legado como teólogo e profeta permanece até hoje. Filipe pregou na Ásia Menor e na Frígia, onde enfrentou perseguição constante. Ele foi crucificado em Hierápolis, mas mesmo diante da morte, continuou a testemunhar sua fé. Dizem que suas últimas palavras foram de perdão para seus executores, refletindo o amor de Cristo que ele pregou. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, viajou para a Índia e a Armênia, onde realizou milagres e converteu muitos. No entanto, sua ousadia em desafiar os deuses locais levou à sua execução. Ele foi esfolado vivo e depois decapitado. Sua coragem inspirou muitos a abraçar a fé, mesmo diante da perseguição. Tomé, conhecido por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, tornou-se um missionário fervoroso. Ele viajou para a Índia, onde estabeleceu comunidades cristãs. Tomé foi morto a lançadas por sacerdotes locais que se opunham à sua pregação. Sua morte marcou o início de uma forte presença cristã na Índia. Mateus, o coletor de impostos que deixou tudo para seguir Jesus, pregou na Etiópia e na Pérsia. Ele foi morto à espada por ordem de um rei local que se opunha à sua mensagem. Mateus, que um dia foi desprezado por sua profissão, tornou-se um herói da fé, mostrando que ninguém está além da graça de Deus. Tiago, filho de Alfeu, era conhecido por sua piedade e justiça. Ele liderou a igreja em Jerusalém e foi respeitado até por seus inimigos. No entanto, sua influência crescente levou à sua execução. Ele foi apedrejado e depois espancado até a morte. Sua morte foi um golpe para a comunidade cristã, mas seu exemplo de integridade permaneceu. Judas Tadeu, muitas vezes confundido com Judas Iscariotes, pregou na Mesopotâmia e na Pérsia. Ele foi morto a machadadas por aqueles que se opunham à sua mensagem. Apesar de ser pouco mencionado nos evangelhos, sua dedicação à missão foi tão grande quanto a dos outros apóstolos. Simão, o Zelote, que antes era um revolucionário político, tornou-se um defensor do reino espiritual de Cristo. Ele pregou na Pérsia e foi martirizado ao ser cerrado ao meio. Sua transformação de revolucionário a mártir é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é talvez o mais trágico de todos. Após entregar Jesus por 30 moedas de prata,
Ele foi consumido pelo remorso e acabou tirando a própria vida. Sua história serve como um aviso sobre os perigos da ganância e da falta de arrependimento verdadeiro. Apesar de suas mortes trágicas, os apóstolos deixaram um legado que mudou o mundo. Suas vidas e martírios inspiraram milhões a seguir Jesus, mesmo diante da perseguição. Eles provaram que a fé verdadeira não teme a morte, pois sabe que a vida eterna aguarda aqueles que permanecem fiéis. A tragédia dos apóstolos não foi o fim, mas o começo de uma história que continua até hoje. Eles plantaram as sementes da fé com seu sangue. E essas sementes floresceram em uma igreja que atravessou séculos, continentes e culturas. E assim, a história dos 12 apóstolos nos lembra que, mesmo nas maiores tragédias, há esperança, propósito e um legado que nunca morre.